prefeito Rui Palmeira é o nosso primeiro entrevistado nesta edição de Conjuntura, aqui pela TV Mar, canais 25 e 525 da NET. Prefeito, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui em Conjuntura. Queria começar logo sobre a parte, deixar a parte política um pouquinho para depois, pela parte de gestão. Queria saber do senhor o que nos dizer a respeito desse projeto recente que foi implantado no ano passado, da Nova Maceió. O que é que ele já foi executado até agora e o que é que tem de previsto, por favor? Bom, Flávio, primeiro é sempre a satisfação estar aqui no Conjuntura e tão bem acompanhado hoje, né? Dr. Nivaldo Barbosa, Dr. Álvaro Menezes, duas figuras que são referências em suas respectivas áreas. Bom, Flávio, o Nova Maceió é o maior programa de investimento da história da nossa cidade. Foi uma luta árdua. Nós iniciamos em 2015, nós protocolamos a solicitação do financiamento internacional com o Banco CAF, que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina, e de lá para cá viemos na luta da parte burocrática para conseguir destravar esse financiamento de 70 milhões de dólares, ou seja, hoje são aproximadamente 350 milhões de reais, que nós estamos aplicando em obras de esgotamento sanitário, drenagem, pavimentação, calçadas, iluminação. Então, realmente é um pacote muito importante, Flávio. E nesse momento nós temos obras nos bairros do Clima Bom. Somente no Clima Bom serão mais de 100 ruas beneficiadas, 130 e poucas ruas. Isso são quase 6 mil famílias que vão receber o serviço de saneamento, que não tem no Clima Bom, infelizmente, como ainda alguns bairros de Maceió. O esgoto vai para as portas das casas e nesse período de chuva é absolutamente caótico. Então, o Clima Bom está recebendo esses investimentos. No último sábado, a primeira rua começou a receber a camada de asfalto, o que é muito importante para aquela população. Nós estamos também na Santa Lúcia, no Aeroclube, no Tabuleiro, no Litoral Norte, que é uma região de expansão imobiliária e turística que, como você sabe, não tem serviço de saneamento. Nós começamos o trabalho de saneamento na Praia da Sereia, no Conjunto Elias Pontes Bonfim, em Guaxuma, e agora também na Praia de Guaxuma. Então, toda aquela região norte vai receber esgotamento sanitário, Riacho Doce, Pioca, Pescaria, e a gente tem certeza que com isso a gente vai atrair novos investimentos para aquela região. Então, nós fomos realmente nos bairros mais carentes de infraestrutura e também no Litoral Norte, que é um bairro de expansão imobiliária e turística da cidade. Vai dar tempo de concluir na sua gestão ou vai ficar para o próximo alguma coisa? Muita coisa vai ficar para o próximo, Flávio. Nós temos ainda um grande pacote de investimentos na cidade universitária. O contrato deve ser assinado nos próximos dias e nós vamos fazer todo o entorno da Universidade Federal, do sistema prisional, então Conjunto Gama Lins, Campo dos Palmares, Jardim Saúde, são áreas imensas, que muitas vezes a população aqui da parte baixa nem sabe que existem. Então, a gente focou realmente nessas áreas que são extremamente carentes. Esperamos iniciar as obras desse quinto grande pacote de obras ainda agora no mês de agosto. E, claro, muita coisa vai ficar para o próximo prefeito entregar, mas eu fico muito feliz de ter plantado essas sementes. Como eu disse, a gente começou essa luta em 2015, passamos por várias dificuldades nesse período, né, Flávio? A gente pegou o impeachment da ex-presidente Dilma, pegamos a instabilidade do ex-presidente Temer, então foi muita confusão que atrapalhou para que esse financiamento internacional fosse liberado, mas graças a Deus hoje as obras estão sendo executadas e tenho certeza que no próximo inverno milhares de maceioenses não vão mais sofrer com esgoto na porta, com a rua esburacada. Então, isso é muito com alagamentos, que nós estamos focando muito em drenagem de água pluvial. Então, são investimentos muito importantes que estão acontecendo na nossa cidade. Bom, até agora, na sua gestão, o senhor está terminando a segunda gestão agora em dezembro, o senhor entregou cerca de 11 mil imóveis aqui em Maceió. Isso aí está dentro da sua meta ou o senhor prevê um pouco mais? Flávio, a gente já entregou mais de 10.700 casas populares. Nós começamos esse trabalho em 2013, entregando, salvo engano, o Parque dos Caetés, no Benedito Bentes, que foi o primeiro. De lá para cá foram mais de 10 mil. Semana passada nós sorteamos o Vale Bentes 1, 500 apartamentos no Benedito Bentes. Até setembro vamos sortear mais 500 no Vale Bentes 2. E até o final do ano ainda vamos ter mais 1.000
unidades no conjunto Oiticica. Então, até o final do ano serão entregues ainda 2.000 unidades habitacionais e vamos deixar, Flávio, contratadas mais 6.000. Então, o próximo prefeito ainda vai entregar 6.000 unidades habitacionais para baixa renda. Então, são pessoas que estão saindo de áreas de risco, de grotas, de encostas, de favelas e estão indo realmente para ter uma dignidade de um apartamento com esgotamento sanitário, com água encanada, com energia, com tudo regularizado. E isso é muito importante porque leva dignidade. Nós vamos conseguir passar de 12.000 famílias beneficiadas nesses nossos 8 anos. Bom, na nossa última entrevista aqui, foi no final do ano passado, o senhor dizia que uma certa frustração que o senhor tinha era não ter sequer iniciado aquela obra de residências também, na margem da Lagoa, aqui em Maceió. E aí, surgiu alguma novidade em relação a isso? Surgiu, Flávio. Aquilo ali, eu acho que aquela região é uma ferida aberta em Maceió. Eu acho que todo maceióense que passa ali toma um choque com aquela realidade daquelas pessoas. Então, a gente começou a trabalhar também com 2 possibilidades para fazer o trabalho que a gente quer fazer na região lagunar. A gente começou trabalhando um financiamento com o BID em 2013. Foi minha primeira viagem a Brasília, Flávio. Eu fui visitar a sede do BID lá em Brasília, já tratando desse financiamento para a região da Lagoa, que com o passar do tempo e como a demora foi muito grande por conta de toda a instabilidade que eu falei, impeachment da Dilma, instabilidade do Temer, o BID desistiu de vários projetos, entre eles, infelizmente, o projeto de Maceió. Mas a gente também começou a trabalhar outra possibilidade, que era conseguir via recurso federal. E isso a gente conseguiu tornar realidade, porque em dezembro de 2018 nós assinamos os contratos. Infelizmente, de lá para cá a obra ficou totalmente paralisada, mas tivemos uma excelente notícia. Recebemos a visita do ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, que trouxe a notícia da retomada do residencial lá da beira da Lagoa, de frente para a Lagoa, que é uma obra fundamental para levar dignidade àquelas famílias. São 1.800 apartamentos e a gente, posteriormente, quando tirar a favela, quando as pessoas forem para o apartamento, a gente vai remover a favela e passar a nova faixa de rolamento margeando a lagoa e, dessa forma, impedir novas invasões, porque ao longo desses últimos 30 anos, acredito que 2 ou 3 vezes as pessoas já foram retiradas e terminam voltando, ou novas famílias vão para aquela região. Mas, claro, vou ficar um tanto quanto frustrado, porque eu gostaria de já estar entregando. Se a obra tivesse acontecendo desde janeiro de 2019, certamente a gente já estaríamos entregando alguns apartamentos, mas certamente ficarei satisfeito se a obra for realmente retomada agora em agosto, como nos foi repassado pelo ministro Rogério. Prefeito, o que é que o senhor teria a dizer aos moradores, aos empresários daquela região do Pinheiro, Bom Parto, Bebedouro e Mutange? Olha, Flávio, a gente sabe da situação delicada, porque eu acho que só quem vive na pele uma situação de perder a sua casa, e muita gente, o Pinheiro, um bairro muito tradicional na cidade, e os outros também, né, Bebedouro, enfim, são bairros bastante antigos, que têm uma história na cidade. Você imagina uma pessoa que mora ali há 40, 50 anos, de uma hora para outra não tem mais celular, ter que ser deslocado. Acho que mesmo recebendo a indenização que vai ser paga, que está sendo paga pela Braskem, essa pessoa, eu acho que vai carregar pelo resto da vida essa ferida na alma, né, de ser obrigado a deixar a sua casa. A prefeitura ali, Flávio, atuou desde o primeiro momento. Primeiro, como eu já disse, a gente atuou de forma silenciosa. Nós fomos a Brasília, buscamos o apoio da CPRM, que trouxe seus técnicos, começaram a fazer os estudos. No momento que a gente teve noção da gravidade, a gente teve que começar a fazer as evacuações da região do Pinheiro. Nós concedemos a isenção total de tributos para os moradores da região, porque não tinha lógica as pessoas estarem sofrendo sem o seu apartamento, a sua casa, e ser obrigado a pagar o IPTU, a taxa de lixo. Então, nós isentamos todos os moradores das áreas afetadas do pagamento dos seus tributos municipais. A Defesa Civil, Flávio, nós levamos para dentro do Pinheiro e está lá funcionando. Eu estive lá há cerca de 30 dias atrás, a Defesa Civil totalmente equipada, monitorando diversos pontos de risco
da região, trabalhando lá dentro, auxiliando a população dos bairros afetados pela mineração. Prefeito, a situação, infelizmente, com relação a esses bairros que a gente falou agora há pouco, só tem piorado, não é? E hoje há um risco muito grande até de interdição daquela via principal que liga o centro da cidade até Bebedouro. Qual é a previsão da Prefeitura com relação a isso e o que é que a Prefeitura tem em mente para executar, para socorrer, se não os bairros, que a situação não parece que é irreversível em termos de afundamento, em termos de solo, pelo menos com relação à população? Flávio, a empresa Braskem, graças a um acordo que foi trabalhado pelo MPF, MPE, Defensorias do Estado, da União, a empresa está indenizando as famílias, retirando as famílias que ainda estavam nas zonas de criticidade, e a empresa Braskem vai começar a fazer o enchimento dos poços, vai começar a encher esses poços com um volume gigantesco de areia e vamos torcer para que com isso essas regiões voltem a ter alguma estabilidade, porque hoje, infelizmente, o processo está avançando. De um ano para cá, em algumas regiões do bairro, houve afundamentos de 20 centímetros, o que geologicamente é muita coisa. Isso aí aconteceria, o que aconteceria em centenas, milhares de anos, está acontecendo de um ano para outro naquela região. Então, é uma região que a gente tem que ter muita cautela, muita atenção. Como eu disse, Flávio, a gente está com a Defesa Civil monitorando 24 horas por dia aquelas regiões e a gente quer, obviamente, evitar uma tragédia. A gente não quer que aconteça aqui perdas de vidas, por isso nós tomamos essa medida tão dura que foi a remoção de milhares de famílias e temos ainda, com a mudança do mapa, através de novos estudos, vamos ter que remover mais quase 2.000 famílias que entraram também na chamada área de criticidade. Prefeito, agora uma notícia boa, né? Maceió foi classificada em 4º lugar no ranking da transparência pública com relação a essa pandemia do coronavírus. O que é que isso significa para o trabalho que vocês têm realizado quanto a essa pandemia? Olha, Flávio, para nós é muito importante ter esse dado, né? Maceió é a 4ª capital brasileira melhor avaliada no quesito transparência com os recursos do Covid. Nós recebemos esse recurso federal para custear ações exclusivas do Covid, então para contratação de profissionais, compras de EPIs, compras de medicamento, compras de insumos de maneira geral. E a Prefeitura tem mostrado o seu compromisso com o cidadão maceioense. Avançamos, como eu disse, no último ranking que saiu na última sexta-feira, Maceió é a 4ª capital brasileira melhor colocada, o que mostra o nosso compromisso do secretário Zé Tomás Nonô e todos que fazem a saúde do município, não só a saúde, a assistência social, que também recebeu recurso para adquirir cestas nutricionais, a nossa agência de licitação, a nossa procuradoria, acho que estão todos de parabéns por esse dado tão relevante e expressivo que nos coloca na 4ª colocação dentre todas as capitais brasileiras. Por falar em pandemia, a gente tem observado, graças a Deus, uma melhora, né, acentuada em relação aos índices, que eram muito negativos até poucos dias atrás. Tanto é que houve um avanço na retomada das atividades comerciais, atividades empresariais aqui em Maceió, como no estado de maneira geral. Existe previsão de algum avanço por esses dias? Um outro avanço? Flávio, é preciso ter muita cautela. A gente sabe que os números diminuíram, né? A busca pelas unidades de saúde, ocupação de leitos de UTI, o número de mortes aqui em Maceió, tudo isso vem caindo, mas a gente não pode relaxar. A pandemia continua, o vírus continua à solta, então é preciso que as pessoas tenham um cuidado redobrado, né? De utilizar a máscara, de fazer a higienização das mãos. Isso não pode ser deixado de lado sob o risco da gente ter que regredir. Eu tenho a impressão, na verdade, eu tenho certeza, Flávio, que o Estado e a Prefeitura agiram de forma correta, segurando ao máximo a reabertura de Maceió, né? Sofremos diversas pressões, mas a gente começou a flexibilizar quando a gente sentiu que havia condições para isso. Quando o número de ocupações de UTI começou a diminuir, quando a busca pelas unidades começou a diminuir, quando as mortes começaram a cair, então a gente teve segurança para fazer a reabertura. E agora
eu diria que está na mão da população. A população precisa, cada um nesse momento, ter um papel fundamental, né? O seu papel de cidadania social, de cumprir o seu papel, algo que parece tão pequeno, tão irrelevante, que é usar uma máscara, higienizar as mãos, pode ser fundamental para que a gente continue avançando e a gente espera que nos próximos meses a gente possa voltar ao chamado novo normal com a reabertura das demais atividades que não conseguimos até o momento autorizar a reabertura. Agora, prefeito, uma reclamação que se faz é com relação à falta de fiscalização. Quer dizer, é obrigatório usar máscara, né? O governo já determinou, a prefeitura já recomendou, mas as pessoas normalmente não usam. E ninguém vê nenhuma ação por parte de agente público contra o não cumprimento dessa obrigação. Flávio, eu acho que uma lei que não tem sanção é uma lei morta, né? Então, o governador já ficou de enviar para a Assembleia, nós vamos fazer a mesma forma, penalizando com multa quem deixar de utilizar máscara, mas a gente sabe, Flávio, que não é só em Maceió, não é só no Brasil, é no mundo. É impossível fiscalizar uma população inteira, né? Uma população de 1 milhão de habitantes. É claro que a gente tem que ter uma lei que tenha algum tipo de sanção, mas é muito difícil. Se as pessoas não tiverem, cada uma, a sua consciência que aquilo ali é um gesto simples que pode salvar vidas, fica muito difícil fiscalizar. Ou seja, a gente viu o que aconteceu no Rio de Janeiro, na primeira semana de reabertura, uma aglomeração absurda nos bares na zona sul do Rio de Janeiro. Então, é muito difícil realmente fiscalizar, mas, claro, a gente espera que com a imposição de multa, nesse caso, a gente possa, pelo menos, impor algum temor às pessoas que têm insistido em não usar a máscara. Bom, agora vamos conversar um pouquinho, aliás, sobre política. Sobre essa aliança do senhor com o governador Renan Filho em torno da pré-candidatura do ex-procurador-geral de Justiça, Alfredo Gaspar de Mendonça Neto. O que é que levou vocês, o senhor e o governador, a se recomporem, já que eram adversários políticos, em torno de uma candidatura única a prefeito, de um candidato a prefeito de Maceió? Bom, Flávio, primeiro que o governador e eu nunca fomos inimigos, nós fomos adversários em algumas eleições, mas a gente sempre manteve um diálogo respeitoso. No momento que surgiu a possibilidade do Alfredo ser o nosso candidato, a gente sentou e em 2 reuniões a gente bateu o martelo, porque a gente tinha convicção que o Alfredo é o melhor nome para Maceió. É uma pessoa já testada, secretário de Segurança, que marcou a sua gestão, apesar de rápida, conseguiu baixar os índices de criminalidade aqui em Maceió, em todo o estado de Alagoas, procurador de justiça, promotor, então uma pessoa que tem credibilidade, seriedade, nós entendemos que é o melhor nome para assumir a prefeitura de Maceió, até porque o ano que vem vai ser um ano duro, um ano difícil e é preciso que medidas duras sejam tomadas para segurar, para equilibrar as finanças do município, que vem sofrendo muito esse ano por conta, sobretudo, da pandemia. Então, acho que foi uma conversa muito franca, muito direta entre o governador e eu. E naquele momento, como eu disse, em 2 conversas, a gente definiu que iríamos apoiar o Alfredo e seria o nosso candidato a prefeito. Mas, claro, o Alfredo tem a vida própria, eu acho que ele tem as qualidades e vai mostrar isso durante o período eleitoral. Já está definido que o senhor vai indicar o vice de Alfredo Gaspar de Mendonça? Já isso foi definido também nessas 2 rápidas reuniões. Ficou definido que eu indicaria o vice e aproveito aqui o seu programa para oficializar que o vice será o Tássio Melo, que é uma pessoa de minha extrema confiança, foi secretário de SMTT, foi o secretário que teve a coragem de implantar a faixa azul na Fernandes Lima. Depois ele foi secretário de governo, secretário do trabalho e, por último, estava como superintendente de iluminação. Então, uma pessoa que tenho certeza vai ajudar muito o Alfredo, conhece todas as áreas da Prefeitura de Maceió. Então, tenho certeza que será uma chapa bastante competitiva e que tenho convicção, fará um grande trabalho à frente da Prefeitura de Maceió. Prefeito, nessa fase de pré-campanha, tem aparecido aí uns vídeos em que o senhor critica tanto o governador Renan Filho quanto o senador Renan Calheiros. Até que ponto isso afeta essa aliança de vocês? De forma nenhuma, Flávio. Como eu disse, nós tivemos 2 reuniões francas, abertas, e naquele momento que a gente bateu o martelo,
essa parceria está firmada e a gente vai trabalhar. O nosso trabalho agora vai ser ajudar o Alfredo. Acho que o Alfredo, como eu disse, tem vida própria, ele vai ter que mostrar quem é, porque muita gente ainda não conhece o Alfredo, o Alfredo nunca disputou eleição, então a gente vai estar na rua, se for possível, né, por conta das questões da pandemia, mas vamos estar, seja na rede social, seja nas ruas, buscando cada voto, cada apoio para o nosso candidato, nosso pré-candidato no momento, que será candidato nos próximos meses, a Prefeitura de Maceió, que é o Alfredo. Acho que isso não atrapalha em nada, faz parte a crítica e, como eu disse, nós fomos adversários, mas nunca fomos inimigos, nunca tivemos divergências que nos levassem a não discutir as questões de Maceió e de Alagoas. Agora, uma curiosidade, prefeito, que não é só minha, é de muita gente. O que é que levou o senhor a romper politicamente com o hoje senador Rodrigo Cunha? Vocês eram do mesmo partido, inclusive. Na verdade, eu tentei até o limite das minhas forças que o PSDB tivesse o candidato para me suceder. Já que nós estamos há 8 anos na prefeitura, eu vinha tocando o PSDB já durante todo esse tempo, presidindo o partido no estado. Acho que conseguimos fazer um bom trabalho. Tínhamos a prefeitura de Arapiraca, de Maceió, 3 deputados estaduais. Então, a gente tinha tudo para crescer nessa eleição, mas o senador Rodrigo Cunha entendeu que o melhor nome seria um nome que não é do partido. Naquele momento, eu não aceitei, me desfiliei e, a partir daí, fui dialogar com outras forças e, como eu disse, não tive a menor dúvida quando surgiu a confirmação do nome do Alfredo, porque é, sem dúvida nenhuma, o nome mais preparado para administrar a cidade de Maceió. Prefeito, corre uma história de que o senhor, nessa campanha para a prefeitura, escolheu como, digamos assim, o adversário, o deputado JHC, João Henrique Caldas, né? E não admite que ninguém do seu grupo apoie João Henrique Caldas. Teria sido essa a causa real desse desentendimento? Sim, por conta o senador Rodrigo tem uma parceria política com o deputado João Caldas e ele, no momento que eu quis e que eu insisti em ter um candidato a prefeito no PSDB, ele abriu mão disso, acho que abriu mão de fortalecer o partido por um projeto dele que era apoiar o candidato do PSB, inclusive um partido que não tem qualquer afinidade com o PSDB em nível nacional ou local. Mas é uma decisão política deles. No momento que eu senti que o partido não teria candidato, eu saí do PSDB e, como eu disse, fui buscar a melhor alternativa para Maceió, que é o nome do Alfredo. O senhor admite que Rodrigo Cunha pode ser seu adversário em 2022 na disputa pelo governo do Estado? Isso é muito cedo, né, Flávio? Eu acho que realmente eu espero fechar bem o meu mandato, né? A gente ainda tem muitas entregas para acontecer até o final do ano. Temos excelentes ações para serem iniciadas, que tenho certeza o próximo prefeito irá entregar muita coisa positiva para a cidade. E 22 a gente deixa para 22. Eu quero, ano que vem, parar um pouco, estudar e refletir. E vamos ver o que é que vem pela frente na nossa vida política. Mas nesse acordo do senhor com o governador Renan Filho e com o prefeito, aliás, seu candidato a prefeito Alfredo Gaspar de Mendonça, não tem esse acordo para que o senhor seja Não, Flávio, nós tratamos exclusivamente de Maceió e tratamos exclusivamente da eleição de 2020. A gente não cuidou de questões pontuais, por exemplo, no interior do estado, porque tem muito local que o governador tem um candidato e eu apoio o outro, isso é absolutamente natural. Como também não tratamos de 22. Eu acho que é muito precoce isso, a gente tem que esperar essa eleição passar 2020, a gente entregar bem, como eu entendo que vamos entregar a cidade de Maceió para o nosso sucessor, e a partir de 21 a gente começa a pensar, no final de 21, Flávio, dá para a gente começar a pensar nas articulações de 22. Ok, nosso muito obrigado ao prefeito de Maceió, Rui Palmeira, pela sua participação aqui nesta edição de Conjuntura. Vamos ao intervalo, a gente volta já já, conversando com Nivaldo Barbosa, presidente da OAB, e também com Álvaro Menezes, ele que é engenheiro e hoje em dia faz consultoria. Até já.